Oi, gente, tudo bom? Gente, uma pergunta para vocês. Vocês, por um acaso, assim, alguma vez já disseram para si: Ah, eu acho que eu só vou ser feliz no trabalho quando eu trabalhar em determinada empresa, em determinado lugar, em determinada ONG, enfim. Vocês já se disseram isso? Por que que eu tô perguntando isso? Porque isso já aconteceu comigo há alguns anos, né? E daí eu vou dizer para vocês que é o seguinte, que a nossa realização, o nosso propósito, ele está muito mais atrelado a quem a gente é do que aonde a gente trabalha, né? Então, e eu vou contar uma história pessoal que ilustra muito bem isso, quando eu quebrei esse mito, quando eu vi que isso não fazia sentido, estava fora da realidade, tá? Bom, então é o seguinte, eu morei no Zimbábue, isso faz acho que uns 11 anos, tá? Eu morei lá 9 meses, já tinha uma carreira que para mim não fazia o menor sentido, já fazia ali mais de 8 anos que eu estava naquela carreira, e por motivos de carreira e por alguns outros motivos também, eu decidi que seria interessante para mim eu me mudar para o Zimbábue, né? Então, assim, na época, o que eu sabia sobre mim, sobre os meus gostos e tal, era assim: eu sabia que eu queria fazer uma diferença no mundo, eu queria ajudar de alguma forma a melhorar a situação atual do mundo. Mas eu não sabia como que eu poderia fazer aquilo, sabe? Assim, a parte prática. Aí eu pensei, eu falei, eu acho que eu poderia ser, na minha cabeça, né, na época, eu poderia ser diplomata ou eu poderia trabalhar com projetos sociais, né? E aí eu falei, então vai ser muito bom para mim, porque eu vou estar lá no Zimbábue e vou ter contato com essas duas frentes e vou decidir, né, para onde eu vou focar meus esforços, porque eu lembro que eu estava vendo, né, de ou estudar um mestrado voltado mais à parte social, de projetos sociais e tal, ou eu ia fazer um curso lá que eu ia ter que parar de trabalhar só para estudar para a parte de diplomacia, né? Então, eu tinha muitas informações sobre a teoria daquelas duas áreas. Da parte social eu tinha um pouquinho mais de prática, mas ainda era muito pouco. E, e eu queria ver na prática o que, que era aquilo mesmo. E eu tinha toda uma ideia, né, do que era. Eu falava que eu era apaixonada por aquilo, pelas duas coisas e como que eu ia decidir e não sei o que. Beleza. O que que aconteceu? Quando eu cheguei lá, de fato, eu tive muito contato tanto com a Embaixada Brasileira quanto com outros diplomatas, né? E daí de cara eu já falei assim: nossa, ainda bem que eu conheci o que é isso, não tem nada a ver comigo. Esse trabalho, super burocrático, era um trabalho que eu via que era muito mais assim. Eu entendi o que que era ser uma pessoa diplomática, que antes eu achava que era uma coisa boa. No meu caso, tá? Pro meu perfil, às vezes as pessoas falavam, né? Você é uma pessoa muito diplomática, Fernanda. E eu achava que aquilo era muito legal, né? Aí quando eu olhei, eu falei assim, não quero ser isso não. Porque pro que eu acredito não tem nada a ver, né? É uma coisa meio que assim, passar os panos, colocar panos quentes naquilo que você não quer entrar em conflito para resolver, enfim. Não tinha nada a ver com o que eu achava, tá? Depois aí sim eu comecei, eu falei, não, então realmente eu quero me dedicar um pouco mais para essa área social, né? E aí eu fui trabalhar numa ONG, consegui um trabalho numa ONG e foi muito, muito bom para mim, né? Porque eu vi na prática ali aquela parte
de trabalhar com projetos sociais, de estruturar um projeto e tudo mais, como é que escrevia ali o projeto começo, meio e fim, fiz algumas coisas de pesquisa de campo também com o pessoal, mais aprendendo ali, né? Foi muito bom, foi maravilhoso. E aí, bom, o fato é, então assim, né? Primeira coisa, eu achava que nessa época eu tinha na minha mente assim, bom, então, se é a parte de projetos sociais, se é um impacto grande, então eu preciso trabalhar em alguma organização das Nações Unidas, que são várias, né? São várias organizações das Nações Unidas. E daí lá eu conheci várias pessoas, cada uma de uma organização das Nações Unidas. E eu tinha aquela imagem, nossa, são pessoas maravilhosas, são pessoas que vivem com o coração para fazer aquilo. E assim, tinha um ou outro que sim, né? Mas a maioria estava ali mais por causa do salário, porque o salário das Nações Unidas realmente é um salário muito alto, né? Então, assim, eu conheci gente de diversas áreas, né, dessas organizações, e eles falavam, não, eu tô aqui porque, assim, o salário é muito bom, entendeu? É isso. Mas, assim, se lá na ponta tá impactando o que eu tô fazendo, se não tá, eu não sei se tá, entendeu? Isso aí é quem cuida disso, eu não cuido disso, eu não tô nem aí com isso. Eu, é aquilo, né? Eu falei, nossa, né, então, assim, eu não preciso trabalhar nas Nações Unidas para fazer uma diferença no mundo, né? Na época eu falei assim. E outra, também o que me chocou muito foi, eu comecei a comparar algumas organizações sociais que eu já conhecia no Brasil na época, que eu via que eles tinham dinheiro desse tamanho e faziam uma coisa desse tamanho. E chegando lá eu via algumas organizações, umas bem sérias, até a organização que eu trabalhei e tal, mas algumas outras assim que, não que a organização não fosse séria, mas as pessoas, como elas não estavam ali tanto com aquela coisa do coração, sabe? Então, eu via as pessoas gastando um dinheiro gigantesco e fazendo uma coisinha assim, sabe, pequena. Eu vi que tinha muito essa diferença, né, das organizações do Brasil e de lá. Então, toda essa história aqui para contar e para concluir o quê, né? Que muitas vezes a gente acha que, mas quando eu trabalhar em tal lugar eu vou poder fazer a diferença, eu vou poder estar realizada, né? Tem que ser em determinado lugar, porque se eu entrar em tal empresa, aí sim eu. Gente, não. De verdade, não é bem assim. Primeiro porque, assim, né? As empresas, é que às vezes a gente vê de fora, a gente idealiza muito. Às vezes a gente está num trabalho que a gente não está feliz e daí a gente acha que a gente vai mudar de trabalho e o trabalho por si só ele vai fazer todo um trabalho interno ali com a gente e a gente vai estar super feliz. Então é importante a gente olhar para dentro e ver se realmente é o ambiente de trabalho ou se é o que você faz, a forma como você está lidando com aquilo, porque você pode mudar de trabalho e os problemas seriam os mesmos. Assim, eu trabalhei em muitas empresas, muitas mesmo, assim. A maior parte empresas de grande porte, né, empresas multinacionais, algumas menores, mas também com uma estrutura bacana. E aí, assim, todos os lugares, por mais legal que seja a empresa, tem pessoas que você se dá bem, tem pessoas que querem te lascar, entendeu? Tem de tudo, né? Assim, tem ambientes onde você pode até ter amizades, tem ambientes que não, né? Então, às vezes a gente tem uma ilusão, né? Vou mudar de trabalho, resolveu toda a minha vida, vou estar realizada, e não é bem assim. Então ficou muito claro, assim, pra mim, né? Isso de que o nosso propósito, ele tem muito mais a ver com quem eu sou do que aonde eu faço aquilo, sabe? Onde eu coloco meus esforços. Tá bom? Então esse é o recado que eu tenho pra vocês hoje. Um beijo.